Boa noite universo da saúde integrativa, boa noite queridos alunos, queridos colegas da saúde complementar integrativa. Hoje estamos tendo o prazer de convidar um grande professor, o Anderson Kelvin, às vezes a gente erra o nome dele, que é o Toporowski, e a gente vai falar sobre diversos assuntos, sobre o papel das fibras dietéticas, na modulação intestinal, sobre nutrição funcional, integrativa. Então vamos ter diversos colegas nutricionistas nessa pós-graduação, farmacêuticos nutricionistas naturopatas, nutricionistas bioquímicos. Então são diversas modalidades que vêm para nos agregar o saber e a informação. Então, se você já é aluno da pós-graduação em saúde complementar integrativa, vamos tornar isso cada vez mais integrativo. Manda aqui esse aviãozinho, esse link para os colegas da integrativa, cada vez mais que a gente possa estar congregando, integrando, a informação chega para mais pessoas e mais pessoas a gente pode ajudar. Vamos aguardar as pessoas estarem entrando e essa vai ser uma sequência de live que a gente vai estar trazendo os nossos professores para cada vez mais estar se aproximando do nosso público, dos nossos alunos, dos nossos colegas e está tornando isso de uma forma mais expansiva, Expansão de conhecimento, expansão de consciência e passar o saber. Então, vou falar sobre esse grande professor que vem somar com nossa equipe. Já somos agora 36 professores na pós-graduação, cada vez mais estamos convidando outros professores. Vocês vão estar recebendo aula bônus de leitura biológica, de ozonioterapia, extensão, fitoterapia e naturopatia. Então, cada vez que vai estar agregando esses professores, a gente vai estar convidando esses colegas para estar se apresentando, estar falando já em aulas, em salas reservadas. E quem ainda não é aluno da pós-graduação, que queira receber informação, durante a live a gente vai estar convidando vocês que não são alunos para colocar aqui saúde, e a nossa equipe da USE, da Nova Saúde, vai estar entrando com vocês, mandando aplicação para vocês poderem estar fazendo e estar passando para vocês todas as informações sobre a pós-graduação. E quem já é aluno da USE, então comenta: eu sou USE, então vamos estar juntos. Hoje é um dia especial para quem gosta do saber. A gente costuma falar que sextou no saber, Então, para quem tem sede da integrativa, para quem tem vontade de estar tendo conhecimento, cada vez mais a gente vai estar unindo. Claro que é um dia especial onde a gente vai estar trazendo informações, e quem gosta de sexta-feira que a gente vai bloquear o saber. Então, cada vez mais. E depois a gente vai acabar rapidinho, de 19 às 20, você vai estar liberado para ir cestar, tomar seu vinho, com moderação e estar se alimentando uma comida saudável e de forma integrativa. O professor Anderson está chegando aqui, pronto, já está aqui o nosso convidado, e todos aqui vamos mandando esses aviãozinhos e convidando os colegas da integrativa para poder estar curtindo essa live maravilhosa. Deixa eu apresentar para vocês o professor Anderson Kelvin Toporowski. Tá certo, Anderson? O nome está correto? Tá corretíssimo. Anderson Kelvin Toporowski, isso mesmo. Bom, o professor Anderson é nutricionista de formação, Faculdade Paranaense, especialista em bioquímica e fisiologia da nutrição na Faculdade São Vicente, é mestre em ciências de bioquímica na Universidade Federal do Paraná e doutorando em ciências de bioquímica e metabolômica na Northumbria University. Bom, o Anderson é um professor convidado de muito saber e nutricionista. Então, como aqui todos nós temos diversos profissionais, fisioterapeutas, bioquímicos, biomédicos, médicos, odontólogos, todos nós estamos aqui, um para aprender o saber do outro. E hoje é um dia especial que a gente convidou para poder o professor, que é especialista nesse assunto, falar sobre o papel das fibras dietéticas e como isso pode transformar a saúde intestinal e como que desvendar esses segredos da nutrição funcional. Professor,
com a palavra. Fala um pouco mais aí sobre essas questões das fibras dietéticas, que você fala tão bem sobre essas fibras e como é tão importante as pessoas saber a quantidade de fibras que nós estamos deixando de consumir e quanto que isso pode ser deletério para a nossa saúde intestinal. E quando a gente fala de saúde intestinal, a gente está falando de saúde cerebral, saúde orgânica e fisiológica. Por favor. Perfeito, professor, excelente. Agradeço o convite de estar aqui compartilhando esse conteúdo, que ele é muito bem explorado na literatura científica, mas muito pouco praticado nos consultórios. E essa é a nossa missão de estar levando esse conhecimento. Então, qual que é a relação das fibras? Hoje, nós sabemos que o intestino, como o professor muito bem citou, está relacionado com todo o nosso metabolismo. Eixo intestino-cérebro, eixo intestino-pele, eixo intestino-metabolismo como um todo. Só que nós sabemos que o intestino ele é regido ali por toda a interação da microbiota intestinal, que é uma grande diversidade de micro-organismos que colonizam o nosso intestino e tem essas interações. E qual que é o papel das fibras dietéticas? É exatamente atuar como substrato energético de toda essa diversidade microbiana, ok? E aí que está o grande X da questão, que muitas vezes a gente vê essa carência na aplicabilidade clínica, que é a carência de fibras dietéticas. Ou seja, nós temos um conhecimento sobre interações de compostos bioativos, de compostos fenólicos, de fitoterápicos, mas o substrato energético do micro-organismo são as fibras. Porque lembre-se que as fibras elas são carboidratos que não são digeríveis pelo nosso sistema gastrointestinal humano e que acabam sendo direcionados lá para o nosso intestino grosso, onde a gente tem a grande abundância da nossa microbiota intestinal. E diferente de nós, os micro-organismos que lá habitam, eles têm enzimas digestivas para poder digerir esses carboidratos e usar como substrato energético. Essa metabolização, que a gente chama de fermentação, vai dar origem lá aos ácidos graxos de cadeia curta, o butirato, o acetato, o propionato, que vão ter impacto com efeito anti-inflamatório, antioxidante, imunomodulador, dentre vários outros efeitos biológicos, terapêuticos. Só que veja que esse é a fonte alimentar da nossa microbiota. Então, muitas vezes eu vejo que os profissionais eles buscam, e não que isso esteja errado, tá? Mas a terapia base é as fibras dietéticas. Eu estou buscando o composto XYZ, que de fato tem ali um efeito antioxidante, imunomodulador a fins de intestino, mas eu não estou dando substrato energético para essa grande diversidade microbiana. Então é a mesma coisa que eu alimentar um ser humano, por exemplo, só com micronutrientes. Eles têm seu papel regulador, mas a gente precisa de substrato energético para gerar crescimento, gerar síntese, anabolismo celular. Falando de microbiota, quem é esse componente? Qual é essa moeda alimentar da microbiota? São as fibras dietéticas. Por isso que a gente tem que ter uma quantidade necessária para atingir. E o outro ponto é a diversidade. Porque quando a gente fala de fibras, eu vejo um apelo muito genérico nesse assunto. Fibra é aquilo que não digere e tem efeito prebiótico no intestino. Tá certo? Tá. Mas o conhecimento vai muito além disso. Quando a gente estuda metabolismo de aminoácidos, por exemplo, a gente sabe diferenciar um triptofano de uma tirosina, de uma glicina. Por quê? Porque são estruturas químicas diferentes e têm efeito terapêutico totalmente distinto no nosso metabolismo. E quando eu pergunto de fibras dietéticas, eu mais uma vez vejo essa carência. Quando eu falo, vamos citar exemplos de fibras, muitos não sabem, porque fibra é taxado geralmente na nossa graduação como algo genérico. Fibra é fibra, ponto. Mas quando eu começo a falar alguns nomes que são relativos à estrutura de diferentes estruturas químicas de fibras, o pessoal até fica assustado. Algumas são muito conhecidas, como por exemplo as beta-glucanas, como por exemplo a goma-cássia, né, que são nomes populares para fibras, mas a gente tem um rol gigantesco de opções. Na classe das pectinas, a gente tem as homogalacturananas, as ramogalacturananas, enfim. Então eu vejo que este é a ferramenta base para modulação intestinal, mas existe uma carência gigantesca na prática clínica.
Muito bom. E dentro desse contexto, como que um profissional de saúde da Universidade da Saúde Integrativa, que não é um nutricionista, né? Por exemplo, um fisioterapeuta, ou um biomédico, ou um educador físico, ele pode se beneficiar com esse conteúdo para poder abordar um paciente que ele vai atender e tem uma queixa de uma constipação, por exemplo. Perfeito. Então, diversas desordens intestinais estão relacionados com baixo consumo de fibras. Uhum, E por mais que a gente às vezes tenha condições distintas, vamos pegar o seu exemplo, uhum, constipação e um quadro diarreico. uhum, São desordens intestinais em sentidos opostos. uhum, Mas ambos estão relacionados também ao baixo consumo de fibras. uhum, Então, orientar o meu paciente, ainda que de forma genérica, a ele consumir alimentos fontes de fibras, uhum, eu já vou estar contribuindo para esse manejo clínico, seja na constipação, seja na diarreia, seja em outros alterações de desordens intestinais. Só que, dentro aquele aspecto que eu falei de diversidade de fibras dietéticas, nós temos fibras que elas vão ter um efeito terapêutico mais direcionado a determinadas condições e outras vão estar direcionadas a outros casos. Então, além de introduzir, a gente precisa saber diversificar e especificar os diferentes tipos de fibra para cada condição clínica. bom. E como que isso pode ajudar na nutrição funcional, Anderson, de forma direta? Perfeito. Quando a gente fala de eixo intestino-cérebro, eixo intestino-pele, eixo intestino-fígado e por aí vai, as desordens intestinais, a disbiose intestinal, ela é caracterizada pela perda da diversidade. Então, há muito tempo atrás, a gente tinha aquela abordagem mais matemática da coisa em relação ao termo disbiose, que a gente falava assim, ó, existe bactéria boa e ruim. A disbiose é quando eu tenho mais bactérias patógenas do que benéficas. Só que a gente começou a observar, isso na literatura eu estou falando, que quadros em que eu tenho uma superabundância das ditas bactérias benéficas, eu também gero disbiose pelo princípio da perda da diversidade. Então, o olhar que a gente tem que ter sobre saúde intestinal é a diversidade microbiana. Porque lembre-se que é um contexto de ecologia. É igual a gente pensar no planeta Terra. Se a gente seleciona 3 espécies e extingue todas as demais, a vida não vai ser possível no planeta. No intestino é a mesma coisa. Se eu escolho 5, 10, 15 espécies para predominar o meio e eu vou fazendo isso em termos desproporcionais, eu vou gerar desbiose, não importa qual espécie eu esteja falando. Então, para que eu tenha saúde intestinal e tenha saúde metabólica como um todo, eu preciso atender um princípio que é a diversidade microbiana. Eu preciso ter diversidade de espécies que abundam, que habitam o meu intestino. Por isso que todas as patologias, você vai ver que eu tenho perda da diversidade. Disbiose intestinal, perda de diversidade. Doenças inflamatórias intestinais, perda da diversidade. Eixo intestino-pele, falando condições autoimunes, perda da diversidade. Transtorno do espectro autista, perda da diversidade. Então, eu ter perda de diversidade é eu ter disbiose, é eu ter doença intestinal e eu ter doença metabólica. E aonde que entram as fibras dietéticas? A diversidade de fibras é o que promove a diversidade microbiana. Então, para eu ter saúde intestinal, eu preciso ter diversidade de microbiana. E para eu ter diversidade microbiana, eu preciso ter diversidade de fibras dietéticas, porque, como eu falei anteriormente, a gente tem uma ampla margem, diversidade de estruturas químicas diferentes, que são específicas para cada espécie. Então, existem agentes microbianos que têm a capacidade de fermentar determinadas fibras, e outras não. Mas outras fibras são fermentadas por outras espécies microbianas. Então, por isso que para eu atender esse princípio de diversidade, eu preciso diversificar as opções de fibras dietéticas. Então, esse que é o grande papel e por isso que as fibras são, sem sombra de dúvidas, a base da modulação intestinal. Porque para eu ter saúde intestinal, preciso de diversidade microbiana. Para eu ter diversidade microbiana, eu só consigo isso com a diversidade de fibras dietéticas. Anderson, eu vou aproveitar que temos um aluno e ele tem uma síndrome de má absorção.
e sofre há 30 anos com diarreia crônica. Qual a diferença para que o aluno que está aqui assistindo entre uma síndrome de má absorção para uma síndrome de má adsorção? E como que esse papel das fibras, porque, como você falou, as fibras solúveis, as fibras insolúveis, toda essa questão tem a variação dessa diversidade. Como que isso pode beneficiar quando um paciente vai ser atendido por um aluno nosso e para ele entender sobre essa diferença entre adsorção e absorção? Ok, perfeito. Então nós temos o que? Na absorção, falando de nutrientes, eu vou ter aquele processo, né? Existe a região de lumen intestinal, onde todo o bolo alimentar, depois de processado em quimo, vai estar passando ali no seu trânsito, e ali acontece a digestão subsequente da absorção. Então nós temos lá no nosso epitélio intestinal, falando de intestino delgado, os enterócitos que vão absorver os nutrientes digeridos. Alguns nutrientes, por exemplo, os micronutrientes, não há necessidade de digestão. Mas falando de macro, a gente primeiro digere para depois absorver. Então, a absorção ela é caracterizada pela passagem desse nutriente do lumen intestinal para o enterócito, que é a célula intestinal, e depois do enterócito para o sangue, ok? Ou, por exemplo, falando de lipídios, aí a gente vai por outra via, que seria ali os vasos linfáticos. Isso é absorção. Na absorção, eu tenho aquele efeito de proximidade, né, de determinadas moléculas que vão ser absorvidas, vão ser trazidas juntas para si. E aí a gente tem diferentes interações. Pode ser ao longo do próprio bolo intestinal, que eu tenho moléculas que estão se aglutinando, estão se absorvendo, estão interagindo, ou no próprio epitélio. E isso acontece a nível do intestino delgado, falando dos enterócitos, e também a nível do intestino grosso, falando dos colonócitos. Então, alguns pacientes podem apresentar eventuais disrupções, tanto no processo absortivo, ou seja, ele tem dificuldade em absorver determinados nutrientes, quanto no processo adsortivo. Então, ele tem reações que geram esse tipo de impacto e acabam gerando ali restrições junto ao epitélio intestinal. Ok? E vejam que em ambas as situações, claro que a gente tem N possíveis fatores causais disso, ok? Desses tipos de síndrome, desses tipos de disrupção. Mas nós temos em todas elas o impacto da microbiota intestinal, tá? Porque lembre-se que, dentre essa diversidade microbiana, falando de um paciente saudável, eu tenho genes que são expressos pela microbiota, eu tenho metabólitos que são produzidos a nível intestinal e que interagem ao longo de todo o sistema gastrointestinal, tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso. E por isso que pacientes que apresentam alterações a nível de microbiota têm prejuízo absortivo. Isso é um clássico falando de condições como síndrome síndrome do intestino irritável, na doença de Crohn, na colite ulcerativa, ou seja, o acometimento está a nível do intestino grosso, mas ele tem distúrbios absortivos a nível de intestino delgado, na própria doença celíaca e nos processos de absorção também, tá? Então, é o mesmo princípio. Se eu tenho um paciente com essa condição e eu tenho a introdução de fibras dietéticas dentre uma estratégia individualizada, eu vou promover diversidade microbiana, vou promover saúde intestinal e vou melhorar os aspectos de absorção e eventuais alterações absortivas também. Muito bom. Anderson, e essas pessoas, lógico, muito próprias, e isso não é regra geral e nem é intenção aqui polemizar ou fazer generalizar. Mas quando um paciente ele chega para você e ele pontua que ele, quando come legumes, leguminosas, fibras solúveis, e de uma certa forma ele começa a ter dispepsia, má digestão, isso ele dá para avaliar algum exame específico, se ele tem uma deficiência enzimática ou tipo acetil-CoA, por exemplo? Como que você... Perfeito. Na interpretação de exames, você consegue configurar isso para o aluno que está aqui da pós-graduação entender como que é feita uma elaboração de um protocolo e uma avaliação? Perfeito. Então vamos lá. Quando o paciente ele apresenta algum tipo de alteração, de queixa a nível gastrointestinal,
A primeira questão, antes da gente partir para os exames, é a gente avaliar a semiologia clínica dele, certo? Então, o que o paciente está se queixando? Para a gente não ter aquela conduta de vamos pedir todos os exames que existem e vamos ver o que dá, né, o que deu de alterado. Não é essa a proposta. É a gente ter esse olhar clínico, avaliar no anamnese, levantar uma suspeita e solicitar o exame para confirmar aquilo que a gente já sabe, baseado numa anamnese clínica bem explorada. Então, para o paciente, por exemplo, que ele se queixa de alterações a nível do sistema gastrointestinal, eu sempre recomendo o quê? Primeiro ver qual que é a queixa dele, né? Se está vinculado mais a trato superior, a trato intestinal, delgado, a intestino grosso, e os sinais e sintomas vão estar mostrando isso para nós, ok? Então, por exemplo, se ele tem lá, pegar um clássico aqui, né? Tem sensação de queimação, falando por uma questão de alteração do trato superior, né? Talvez uma doença de refluxo gastroesofágico, a gente pode avaliar isso, ok? Falando de intestino, eu vou ter, por exemplo, constipação e diarreia, tá? Que são sintomas clássicos de disbiose. E aí, como que a gente pode investigar isso? Primeiro, a gente avaliar com mais cautela, né? Realmente é isso. E aí nós temos alguns marcadores bioquímicos, ok? Para avaliar, por exemplo, doença inflamatória intestinal, hoje muito se fala da calprotectina, tá? Que é um exame fecal. Então, a gente vai dosar esse componente nas fezes do paciente, ok? E o que é isso? Quando eu tenho uma resposta inflamatória acontecendo a nível de epitélio intestinal, essa calprotectina ela é sintetizada e utilizada na resposta inflamatória por células imunes. E, consequentemente, a gente vai encontrar o teor dela nas fezes. Então, o que significa isso? Se o paciente está com alto teor de calprotectina fecal, significa que está tendo muita inflamação a nível de epitélio intestinal. Isso é um indicativo de disbiose e de doença inflamatória intestinal, de inflamação a nível de intestino. Então, está aqui um exemplo de correlação que o exame pode estar mostrando para nós. Mas, a calprotectina é um marcador de alto custo. Então, não é algo que a gente vai pedir para qualquer, enfim, né, para fins de descartar uma possibilidade. Então, eu estou com uma suspeita, mas eu não sei se é isso. Não é um marcador que a gente vai usar aleatoriamente, ok? E aí eu indico aqui um exame que é muito mais simples, tá? Ele não vai ter o mesmo nível de precisão da calprotectina, mas ele é o exame para a gente começar a avaliar isso, que é a pesquisa INDICAM, né? O INDICAM é um exame de urina e ele é de baixo custo. Tem laboratório aí, que cobra, mesmo no particular, R$12, R$15 para fazer o INDICAM. Então, extremamente acessível. E qual que é a proposta dele? Quando eu tenho um certo grau de disbiose, existem micro-organismos putrefativos, patogênicos, que eles começam a metabolizar alguns aminoácidos, por exemplo, o triptofano, a fenilalanina, lá no intestino. E isso começa a ser absorvido, esses metabólitos começam a ser absorvidos na corrente sanguínea, não interessa para o organismo, a gente excreta ele na urina, ok? E esses metabólitos, que é o escatol, enfim, são alguns tipos lá, são dosados na urina. E o princípio aqui é o mesmo. Se eu tenho um alto teor dos metabólitos de INDICAM na urina, significa que eu estou com muita bactéria putrefativa no intestino. E isso é um marcador de indicação de alteração intestinal. Então, agora, vinculando ali a questão, o paciente ele tem queixas. A gente sempre precisa entender. Será que essa queixa é patológica ou fisiológica? Porque às vezes o paciente está reclamando de flatulência, né, de eructação, e com coisas simples, às vezes não é uma patologia. Com coisas simples a gente resolve isso. Mastigar mais devagar, você tem menos aerofagia, você vai estar engolindo menos ar, isso vai estar gerando menos gases e menos eructação. Ou seja, não é uma questão patológica, é algo simples. Ou às vezes a flatulência, se eu aumento o consumo de fibras, é esperado mais fermentação, mais flatos que eu vou excretar pela via renal. Então, é uma resposta fisiológica também. Então, a primeira questão é, essas queixas do paciente é patológico ou fisiológico? É fisiológico? A gente consegue orientar a resolver isso. É patológico? Vamos investigar melhor. E aqui são alguns exemplos de marcadores. Calprotectina, INDICAM, dentre outros que a gente vai abordar, inclusive, nas nossas aulas, né, junto aí ao universo da saúde integrativa. Muito bom.
Você, na sua prática clínica, você utiliza marcadores como enolase, fator de necrose tumoral, mapear uma eosinofilia? Isso para você é viável ou fica distante? Ou você só pede para uma doença de Crohn, uma colite, uma retrocolite? Como que funciona na sua prática clínica? Então, eu solicito esses exames quando há justificativa para, né? Uhum. Então, uma das abordagens que eu mais trabalho é na interpretação de exames laboratoriais. Inclusive, eu tenho um curso sobre interpretação de exames, falo bastante, né, nas aulas de pós sobre esse assunto. E eu tenho aquele olhar da bioquímica clínica, né? Que a gente fala assim, que todo e qualquer exame tem que ter uma justificativa, ok? Então, quando eu estou avançando, né, numa investigação que eu estou tendo essa suspeitabilidade, certamente eu vou solicitar esses marcadores inflamatórios a nível sistêmico, né? O TNF-alfa é um exemplo, a própria interleucina 6, a depender do caso, a gente pode dosar ela, a proteína C reativa também, e o hemograma, que também é um exame extremamente acessível, nos traz uma riqueza de informações desde que saibamos interpretá-los, ok? Então, por exemplo, como você falou da eosinofila, né? Eu tenho no próprio leucograma a dosagem de eosinófilos, que não é o primeiro parâmetro, mas se eu souber interpretar, eu vou ter já uma resposta sobre esse paciente. E o hemograma é um exame de rotina, né? Todo e qualquer paciente muito provavelmente já fez ele. É um exame extremamente acessível, de baixo custo, e traz essas informações para nós. Então, quando eu tenho no consultório um paciente que na anamnese clínica está migrando para esses casos, como você citou, certamente eu solicito, mas nesse caráter, né? Para confirmar ou descartar a suspeita que a anamnese clínica levantou. Muito bom, turma, vocês que ainda não são alunos da USE, né, o professor vai estar ministrando no módulo 3 a semiologia, a modulação intestinal, e vai ter um módulo com ele sobre interpretação de exames e vai falar sobre receitas funcionais para a modulação intestinal. Então, ele vai estar lá junto com vocês, falando de Low Food Map, de todas essas questões. Quem ainda não é aluno e que quiser saber informação sobre a pós-graduação em saúde complementar integrativa, coloca aqui, ó, digita saúde. E aí comenta aqui, saúde, e a nossa equipe vai mandar para vocês aplicativos, aplicação para vocês entenderem toda a informação sobre a pós-graduação em saúde complementar integrativa, juntamente agora com 36 professores que vêm agregando tudo mais sobre isso aí. O Anderson, muitos colegas, eles hoje eu tenho ainda ouvido, né? A gente lá atrás falava, quando a gente começava a falar sobre caseína, sobre gluteomorfina, sobre caseomorfina, sobre cadaverina, né? E as pessoas se espantavam. E quando a gente comentava isso, começava a dizer que era dieta da moda, né? Tirar glúten, tirar lactose. Mas por trás desse processo todo, eu vejo uma situação que não vem sendo conversado sobre a cadaverina, sobre a caseomorfina. Dá para poder você explanar um pouco sobre isso? Perfeito. Então vamos lá. No epitélio intestinal, a gente tem todo esse processo digestivo, né? Então, vejam só, nós temos uma ampla variedade de alimentos no planeta, ok? E a gente tem os nossos hábitos alimentares. E vejam que interessante, quando a gente se refere a nutrientes, comumente a gente fala sobre, como se diz, em caráter genérico, né? Então, por exemplo, proteínas, carboidratos, lipídios. Só que na classe de cada um desses macronutrientes, a gente tem uma vasta diversidade de opções. Então, por exemplo, eu lembro que eu consultei um tempo atrás, isso já faz um certo tempo, uma catalogação de proteínas, ou seja, tipos de proteínas catalogadas. Tinha 70 e poucos mil tipos de proteínas que já foram catalogadas na literatura. E hoje isso passa muito além. Então veja que o nosso epitélio intestinal, ele tem que dar conta de tudo isso, certo? Porque lembre-se que as enzimas digestivas, elas são específicas, certo? A catálise enzimática para todo o nosso organismo, em termos gerais, ela é específica. Existe aquele conceito de promiscuidade enzimática, que são enzimas que catalisam mais do que um tipo de reação, mas isso não é comum na natureza, são poucas exceções.
A maioria das enzimas são específicas, elas catalisam um único tipo de reação. Na questão das enzimas digestivas, mesma coisa. Então, eu tenho enzimas que são próprias para determinados tipos de proteínas, determinados tipos de carboidratos, determinados tipos de lipídios. Por isso que nem tudo que nós consumimos, a gente detém a capacidade de digerir para daí absorver. O que a gente digere, a gente absorve. Vai para a corrente sanguínea e distribui no nosso sistema. O que nós não digerimos, lei de Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se a gente não digere, nós não absorvemos. Se a gente não absorve, vai ter um impacto lá na nossa microbiota intestinal. A ideia é excretar, mas vai passar pela microbiota, a gente vai ter interações com isso. Só que alguns componentes acabam tendo reações a nível de epitélio intestinal. Isso varia de um indivíduo para outro, certo? Não é a realidade de todo mundo. Só que algumas questões acabam se tornando cada vez mais frequentes, ok? Por exemplo, a questão de caseína. Então, todo mundo vai responder, né, a algum tipo de alteração no epitélio para com caseína? Não. Mas a gente observa que cada vez torna-se mais frequente. É igual quando a gente vai estudar alergia alimentar, que a gente tem lá os alimentos que são mais potencialmente alergênios. Não significa que eu vou ser alérgico àquilo. Mas se eu tenho alguma alergia, a maior probabilidade é que seja, né, por exemplo, ao amendoim, às oleaginosas, ao leite e derivados, enfim, a todos esses mais componentes. Então, na nossa prática clínica, a gente precisa observar isso. Quais são, né, os potenciais nutrientes que estão presentes nos alimentos que apresentam um potencial lesivo a nível de epitélio intestinal? Sempre direcionando para aquele atendimento princípio do individualismo biológico. Cada paciente é um. Então, eu preciso saber se esse paciente, né, responde negativamente a determinada condição ou não. Então, a caseína é um exemplo disso. Ela é uma proteína que a gente encontra, por exemplo, no caseinato do leite, certo? Então, a gente tem o leite, quando a gente coagula ele, a gente separa soro do leite e o que sobra ali da coagulação é o caseinato, ali que a gente tem a abundância de caseína. E a caseína, ela não é digerida, absorvida para todo e qualquer paciente. Alguns pacientes não vão apresentar problema em relação a isso, já outros vão ter problema na questão de digestão, e essa caseína pode, né, gerar ali algumas interações a nível de epitélio intestinal, danos, né, resposta inflamatória, e aí que a gente começa a ter essas interações, né, por exemplo, de morfocaseína, de outros componentes que vão ser substâncias que vão ter ali outro impacto deletério a nível intestinal. A gente tem aqui uma aluna de Portugal, que já é médica em Portugal e está na USP, e eu estava lá em Portugal e a gente fala que tem um termo, né, lá em Portugal que é justamente quando a pessoa está enfesada, né, ela está cheia de fezes, né, e o sistema enfesamento vem do termo de Portugal. Às vezes, quando a gente pergunta para alguns pacientes, e a gente fala assim, como estão suas fezes, né? Qual o cheiro, o odor? Ah, doutor, fétida, né? Fede muito, carniça. E qual cocô que cheira, né? Então, na semiologia, quando você pega um paciente que ele já descreve para você que essas fezes, elas já estão muito fétidas, né? Carniça, né? Para o aluno que tá começando agora na integrativa, o que isso pode significar na prática clínica, Anderson? Perfeito, excelente questão. E veja, ninguém espera que a gente tenha, né, fezes com odor agradável, mas certamente a gente tem a percepção de diferentes expressões de odor que vão já dar um sinal clínico do paciente em relação a algum tipo de alteração intestinal. Tanto que, por exemplo, no próprio coprológico funcional, que é um exame de fezes que a gente até brinca, né, que ele equivaleria ao hemograma do sangue, só que falando de fezes, né? No próprio cropológico funcional, um dos parâmetros de avaliação é o odor das fezes, certo? Que é exatamente o que você está comentando aí. Então, claro, fezes têm cheiro de fezes, mas a depender da composição fecal, eu vou ter um odor diferente. E quanto mais fétido, mais putrefante, quanto genericamente falando, né, pior é esse odor,
maior é a indicação que alguma coisa está errada, ok? Porque lembre-se, o bolo fecal, ele vem do metabolismo de excreção, ok? Então, falando num paciente saudável, tudo que eu consumo, a grande maioria disso eu vou fazer digestão na etapa gástrica, na etapa intestinal, e vou absorver a maioria dos componentes que eu consumi. Pouco desses resíduos vai ser excretado pelas fezes. Aí junto tem o quê? A bilirrubina, que vem lá da integração de hemoglobinas, que vai ser adicionada ali, parte de ácidos biliares, ou seja, componentes de excreção. O fígado está jogando coisa fora, vai junto pelas fezes. Então vejam que eu tenho no paciente saudável um padrão de excreção. É pouca coisa que eu consumo e muito do que eu estou de fato excretando. E por isso que eu vou ter um odor fecal, mas ele é, digamos, padrão, ok? Agora, quando eu tenho algum tipo de alteração intestinal, como, por exemplo, que já foi citado aqui, eu tenho um prejuízo absortivo. Não estou digerindo e absorvendo bem as coisas. Isso está indo embora junto, ok? Então, eu não estou digerindo proteína bem. Essas proteínas que não são digeridas, não são absorvidas, vão lá para o intestino grosso. No intestino grosso tem bactéria protolítica, começa a digerir essas proteínas, começa a metabolizar em outros metabólitos. Isso vai alterar a composição das fezes. Vai começar a gerar alteração, entre outros aspectos, do odor. Ou seja, eu estou com as fezes com odor não padrão, fora do normal, e isso vem de uma alteração a nível intestinal, por exemplo. Ok? Então, pode parecer uma questão boba, né? Essa pergunta. Ah, mas o odor, né, fecal do paciente tem alguma coisa a ver? Com certeza, tem tudo a ver. E veja que é aí que a gente começa na semiologia. Então, é aquilo que eu comentei. Eu não vou, para qualquer paciente que adentra no meu consultório, sair pedindo exame de fezes. Mas numa consulta, uma pergunta simples como essa, já me dá um indicativo. Opa, o paciente se queixou dessa questão, se queixou dessa, eu já tenho a suspeitabilidade que alguma coisa no intestino não está acontecendo direito. O que eu vou fazer? Agora sim, eu tenho justificativa para partir para os exames e confirmar a suspeita que eu levantei na anamnese. Então, o odor fecal, sim, é uma alteração oriunda de diversos tipos de alteração a nível intestinal e é um sinal que o paciente pode estar relatando e você, atento, está investigando melhor isso. Muito bom. Muito bom. Então, os alunos já estão aprendendo aí parte da semiologia, né? Inclusive do abdômen. Qual outra dica que você poderia dar para nós estamos falando de pessoas que não tiveram uma anamnese, não tiveram uma semiologia de avaliação. Então, profissionais que não foram, às vezes, treinados para fazer uma semiologia. Então, um abdômen globoso, semigloboso, participaria dessa semiologia? O que você nomearia uma inspeção de uma semiologia para um profissional de saúde que não é um médico, ou que não é um nutricionista como você, ou outro profissional que não foi habilitado? Quais são os sinais clínicos que uma semiologia seria importante? Ruídos hidroaéreos, percussão, palpação. O que você, na pós-graduação, vai ensinar para esses alunos, além da interpretação de exame, Anderson? Dá aqui um spoilerzinho aqui para a turma que está assistindo. Perfeito. Então vamos lá. Primeiro, uma questão super simples. Como é o seu funcionamento intestinal? Por que essa pergunta é importante? Porque eu faço esse tipo de pergunta, como é o seu funcionamento intestinal, e eu recebo muitas vezes, isso é comum, a seguinte resposta. Ah, é normal. Uma vez a cada 3 dias, eu evacuo. Ou seja, a concepção do paciente é que ele levar 3, 4, 5 dias para evacuar é normal. Mas por que ele tem essa concepção? Porque há 20 anos ele tem esse padrão. Mas, obviamente, o paciente está constipado. Mas aos olhos dele é normal porque é a rotina dele. Ele não estava evacuando todos os dias e da última semana para cá ele passou a ter essa constipação. Não, isso é de longa data. Então, às vezes, perguntas simples já vão mostrando sinais, sintomas que o paciente não está falando. E esse é o grande desafio do profissional da saúde integrativa. É você descobrir aquilo que o paciente não te conta. E por isso que a gente tem que estimular ele. Como que é teu funcionamento intestinal?
Qual que é o número de evacuações diárias, ok? Qual é a consistência das fezes? A gente tem, por exemplo, a escala de Bristol para, né, nos orientar em relação a isso. Então, às vezes, ou outro exemplo, né? Como que é teu funcionamento intestinal? Meu intestino é excelente. Eu evacuo 3, 4 vezes por dia. Ou seja, quanto a isso eu não tenho problema. Relatos do paciente. Qual que é a consistência das fezes? E são fezes amolecidas já migrando para um padrão diarreico. Ou seja, a concepção que o paciente tem é que se ele evacua bastante, ele não tem problema no intestino. Mas pela consistência das fezes, a gente está falando que não é por aí não, ok? Então a gente precisa perguntar isso. Se eu faço pergunta fechada dentro da inspeção de semiologia, o paciente é leigo no assunto. Ele vai responder e eu não vou ter a informação que eu preciso. Então se eu pergunto para ele assim, teu intestino funciona bem? Sim ou não? Sim. Mas é o paciente que está constipado ou é o paciente que está com fezes pastosas há muito tempo. Mas a resposta dele foi sim. Por isso que a gente precisa detalhar. E o que a gente pode avançar além disso? Ok? Desconforto gástrico. Tá? Então, em geral, nas alterações de trato superior, nas alterações de intestino delgado, nas alterações de intestino grosso, algo comum que vai se fazer presente é desconforto gastrointestinal. Pode ser variado? Pode. Distensão, dor mais para a região superior, dor no quadrante inferior direito, né, já indicando, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal, vamos falar sobre isso na aula. Então, se o paciente tem dor, certo não está. Então, aqui eu já abro o olho em relação a uma investigação mais profunda nesse sentido. E a questão de inchaço é muito comum. Só que o que a gente vai ter é que alguns sintomas que são mais clássicos, eles se manifestam nas diferentes condições. Por exemplo, doença celíaca, síndrome do intestino irritável e intolerância à lactose. Essas três condições, os pacientes apresentam inchaço, os pacientes apresentam desconforto gastrointestinal, diarreia e constipação, variam entre os dois quadros. Então, por isso que além desses sinais que a semiologia vai estar trazendo para nós, o histórico do paciente é muito importante. Porque se eu falar assim, o paciente tem diarreia, inchaço e dor abdominal. Isso pode ser doença celíaca, pode ser intolerância à lactose e pode ser a síndrome do intestino irritável. Então, como que eu faço para melhorar, né, começar a investigar com mais profundeza? Eu peço, por exemplo, o histórico alimentar do paciente. Aí eu vejo, ele está consumindo lactose? Não. Então, eu não posso suspeitar de intolerância à lactose se o paciente não consome isso. Ele está consumindo, por exemplo, glúten? Sim. Opa! Então, quando que você consome? Esses episódios que você está falando aqui de inchaço, acontecem em que momento? Acontece pós-refeição. Qual refeição? Café da manhã. O que você come no café da manhã? Eu consumo um pão, consumo um biscoito caseiro, consumo um bolo. Opa, fontes de glúten. Então, a gente vai migrando para o diagnóstico do paciente. E agora, o que eu vou fazer? Aí sim a gente parte para os exames laboratoriais. Vamos solicitar os anticorpos, enfim. Então, essa é a conduta que a gente tem que ter. E por isso que eu já, escrevendo o material didático, eu coloquei. A clínica, ela é soberana. A semiologia é a base da investigação para o diagnóstico preciso. Não é eu sair pedindo exames, sendo que eu não sei o que eu estou procurando. E por isso que é muito importante a gente saber esses sinais e sintomas típicos de cada condição. Muito bom, muito bom. Então, olha só, você que é um profissional de saúde, você quer aprender sobre como encontrar a causa raiz e quer aprender a corrigir isso com probióticos, prebióticos, fitoterápicos, ozonioterapia, suplementos, né? Como suplementar de forma integrativa, comenta aqui saúde e aí a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, vai estar mandando algumas entrevistas, inclusive lives dos professores, para você ver como que é a nossa pós-graduação e como que isso vai poder ajudar vocês. Bom, como isso aqui é uma live integrativa, e tem uma pergunta aqui bem interessante, e eu já vi que tem uma aluna aqui, que é uma médica gastroenterologista integrativa, ela já acionou aqui, eu vou convidá-la, a doutora Natália, para poder responder junto com a gente aqui e com o professor. Doutora Natália, entra aqui que tem pergunta e a gente vai estar fazendo um bate-bola nessa live integrativa. E o Breno Matos, ele pergunta assim, do ponto de vista integrativo, o que explica um indivíduo
desenvolver alergia a determinada proteína, né? E por que um organismo que não tinha alergia se torna alérgico? Anderson, responde aí no seu ponto de vista, essa cascata aí. Perfeito. Existe o princípio da tolerância e da não tolerância, certo? O que é a tolerância ou a não tolerância? O nosso sistema imunológico, ele tem como função promover vigilância e defesa do nosso organismo. E para isso, existe toda uma fisiologia, né, uma atividade celular, que ele vai gerar. Toda vez que ele encontrar um determinado composto, não importa qual seja, ele vai reconhecer isso ou não. Então, quando ele gera tolerância, ele fala, isso faz parte do organismo, tá tudo bem. Então, eu vou tolerar essa proteína, essa membrana, esse fragmento. Quando ele não gera tolerância, ele vai falar, opa, isso não é meu. Meu, no caso, o organismo. Então, eu, como célula imune, tenho que exercer minha função, que é desencadear a resposta inflamatória frente a isso. Os mecanismos celulares de não tolerância, eles não são, digamos, totalmente elucidados hoje na literatura. Mas a gente sabe que quando eu desencadeio uma resposta alérgica, é por um princípio de não tolerância. Então, por exemplo, chegou uma determinada proteína que eu iria digerir, iria absorver e iria metabolizar como todo e qualquer outro indivíduo. Mas por algum fator, as minhas células imunes geraram a não tolerância a essa determinada proteína. Elas interpretaram isso como um agente estranho e elas vão executar a sua função de célula imune e vão atacar isso, ok? E aí tem toda a fisiologia da resposta alérgica, né? A gente vai ter uma alta atividade de mastócitos a nível de tecido, produzindo histamina, né, em larga escala. Por isso que uma das classes, né, dos antialérgicos são os antihistamínicos. Aí a gente vai ter todo aquele recrutamento de células na região que está tendo essa exposição, né, ao alergeno. E aí eu vou ter, enfim, mais respostas inflamatórias. Os basófilos a nível sérico, produzindo também, potencializando as citocinas pró-inflamatórias e gerando, então, essa hipersensibilidade, essa resposta imunológica excessiva que é o quadro alérgico, ok? Então, assim, o que gera essa condição, nós não temos na literatura todo o mecanismo passo a passo. Mas a gente sabe que, por exemplo, a exposição, tanto precoce quanto tardia de determinados compostos, são fatores que contribuem para isso. Condições de cunho genético são fatores que contribuem para isso. E também a exposição, por exemplo, a poluentes, a xenobióticos, também contribui para as condições alérgicas, ok? Então, é uma questão multifatorial que torna o indivíduo mais predisposto a desencadear o princípio da não tolerância e, consequentemente, o quadro alérgico. Muito bom, muito bom. Agora eu vou apertar, né? E já que temos aqui uma médica integrativa, gastroenterologista e aluna da USE, doutora Natália, como que encontrar a causa raiz em um paciente desse? Como que um colega seu aqui você pode ajudar numa semiologia de investigação dos impactos gestacionais dos erros inatos de metabolismo e dos polimorfismos genéticos que pode, nessa cascata inflamatória, onde um paciente que achava que não era alérgico, desenvolveu uma alergia depois de adulto. O que a gente poderia procurar na semiologia, nesse histórico gestacional, nascimento e primeira infância, que pode não ter sido dito e que passou na primeira infância, que é muito comum acontecer quando começam os primeiros refluxos, os primeiros quadros esofágicos e as primeiras... O que você, como gastroenterologista integrativa, podia acrescentar a esse processo? Oi, gente, boa noite, né? Sou gastro, atendo criança também, né? E como o Marcelo falou, na verdade, quando a gente pensa em alergia, a gente tem que voltar lá no processo gestacional realmente, né? Primeiro, como foi essa mãe, se essa mãe já tem história genética, o que ela era exposta, né? Se essa criança... Aí a gente vai para o parto, né? Para passar assim, que parto foi esse? Foi cesariana? Foi parto normal? Essa criança foi amamentada? E número 1 das alergias, que é essa criança teve introdução de leites artificiais, né?
que leite artificial, leite de vaca, isso aí é gatilho muito grande para alergias no futuro. Aí depois a gente vai ver se a criança foi exposta, como que foi essa criança? Foi uma criança que ficou dentro de uma bolha no apartamento, teve contato com outros animais, teve contato com outras crianças, né? Pegou outras doenças, né? Ou foi uma criança que teve várias vacinas, tomou vacina, não tomou vacina, que também são gatilhos, foi criança que foi exposta a metais pesados, né? Por essa mãe, né? Uma mãe que às vezes trabalha, vou dar um exemplo aqui, cabeleireira, ou uma mãe que dava muita maquiagem, né? Metais pesados, isso também é gatilho. Porque a alergia, gente, na verdade, é um resuminho assim, uma autoimunidade. É seu corpo ir contra ele mesmo, confundir. É confundir, como se fosse uma confusão. Confunde o alimento como se fosse uma coisa ruim, como um vírus, né? Então, é como se tivesse um vírus, você pegando uma virose, você pegando uma bactéria, uma infecção bacteriana, e o corpo responde a isso, a esse alimento, como se fosse uma virose, né? E aí, lembra que quando a gente pega uma virose, a gente ganha uma imunidade, né? Então, na alergia, a gente também, quando a gente tem essa reação alérgica, a gente também tem esse lembrete, e aí fica esse lembrete. E aí, a tendência da reação alérgica é sempre piorar por isso, porque o organismo ele já sabe que isso aconteceu. E aí na gastro vem diversas coisas, porque aí a gente tem que separar que alergia é essa, IgE mediada ou IgG mediada, né? Que a IgE mediada é quando a gente fica com os olhos inchados, que é aquela alergia que pode fazer clote, né? Que pode matar, né? Na criança acontece muito no APLV. Então, o APLV é uma alergia IgE mediada que a gente tem que ter muito cuidado, né? Já a alergia, o glúten também, a criança celíaca também, né? É aquela IgE mediada, que é aquela que não pode ser exposta, né? No caso da alergia IgG mediada, é aquela, geralmente acontece mais na fase adulta, já não é muito comum na infância, e é aquela pessoa que come o glúten e fica distendida, né? Come a lactose e não se sente muito bem, né? Então, fica até com as manchinhas na pele, mas não é uma coisa grave. Então, a IgG mediada e a IgE mediada, a gente também tem que saber diferenciar. Então, aí faz uma sensibilidade alimentar, né? Aí a gente tem exames também, que é o A200, que a gente usa bastante, né? E é isso, assim. Aí... Muito bom. Tem muita Muito coisa bom. para falar de alergia. Anderson, na sua prática clínica, o sistema MALT, o sistema GAUT, né, nessas questões, como que você passa para os seus alunos a importância desse sistema? Porque muitos profissionais, eu me lembro que na faculdade eu nunca vi falar sobre sistema MALT. Né? Então, assim, às vezes as pessoas pensam, porque você é médico, você sabe. Não, eu não vi falar. Né? Fala um pouco sobre esse sistema MALT aí para os alunos que estão aqui. E quem quiser saber mais, digita aqui saúde e vocês vão estar recebendo mais informação sobre esse sistema MALT, sobre como que isso tudo funciona. Perfeito, vamos lá. Então, nós temos aquilo que chamamos de tecido linfóide associado à mucosa, que lembre-se o seguinte, mucosa, a gente tem função, né, nas mucosas de revestimento e secreção, mas faz parte da função barreira. Então, lembre-se que a gente tem 4 tipos de tecido no corpo, né? O tecido conjuntivo, muscular, nervoso e o tecido epitelial. E nessas regiões de tecido epitelial onde estão dispostas a mucosa. E lembre-se que o tecido epitelial ele está presente aonde? Nas rotas de entradas para micro-organismos. Que é, por exemplo, na pele, a nossa epiderme, a gente tem tecido epitelial. No sistema gastrointestinal, então todo o tubo digestivo ele tem tecido epitelial, tem a mucosa gástrica. E regiões, né, de trato respiratório, urogenital, que são rotas de entradas para micro-organismos. E por que eu tenho essa conformação de tecido epitelial? Para dar revestimento, para garantir função barreira. Os patógenos podem adentrar pela pele, pelo sistema gastrointestinal, pelo sistema respiratório, pelo trato urogenitário, e eu preciso ter uma barreira para isso. Por isso que eu tenho esse sistema, esse tecido epitelial fazendo aquela função barreira que a gente aprende, né? Células justapostas, proteínas ligantes, camada mucoide e tudo mais. E além disso, eu tenho ao longo desses tecidos células imunológicas, que estão ali de novo para garantir a defesa. E o que é o tecido linfóide associado à mucosa, né? Que daí entra o MALD, o GALD, enfim, diferentes regiões. Se eu tenho um dano na minha mucosa, significa que uma das portas de entrada para micro-organismo está sendo lesada. Então, isso é perigoso.
Não importa se é na pele, se é no nariz, se é no sistema gastrointestinal, se é no urogenitário. A barreira, a função barreira do meu organismo está sendo comprometida. Então eu vou ativar o tecido linfóide associado à mucosa. Eu vou desencadear uma resposta imunológica, não só a mucosa que está sendo atacada, mas a mucosa sistêmica. Então aí que a gente começa a entender por que, por exemplo, uma alteração a nível de intestino resulta em alterações na pele, resulta em alteração, né, de, por exemplo, quadros alérgicos ou outras condições como rinite, enfim, diferentes regiões de mucosa. Condições, por exemplo, de infecções urinárias. Porque se o meu intestino está sendo lesado, eu estou ativando o tecido linfóide associado à mucosa e estou gerando resposta em todas as mucosas, não só no intestino. Porque é como se pensasse, fazendo uma analogia aqui, ó. Eu tenho várias entradas na minha casa. Tem as janelas, tem a porta da frente, tem a porta de trás. Se um ladrão entrou na porta da frente, certo? Eu vou ver se não tem em outros lugares entrando também. É o que acontece com o nosso organismo. Então, por isso que às vezes o paciente fala assim, eu tô com um zumbido, né? Da onde que vem esse zunido no seu ouvido? Pode ser do intestino, mas que relação é essa? Porque eu tenho região mucosa também, né? A nível nasal, a nível aqui de ouvido. E às vezes eu estou tendo, pelos meus hábitos alimentares, né? Consumo excessivo de industrializados, de gordura saturada, excesso de açúcar, enfim, gerando alteração na barreira da mucosa intestinal e o tecido linfóide associado à mucosa se manifestando em todas as mucosas e gerando alterações no nariz, na orelha, na pele, no trato urogenitário. Então, esse é o sistema, veja, é um mecanismo de defesa, é inteligente, essa resposta é totalmente inteligente. Só que qual que é o problema? Isso seria para quando eu contraísse um patógeno intestinal, por exemplo, e eu me guarnecer. Só que hoje, no mundo contemporâneo, o nosso grande problema é o perfil alimentar. Então, todos os dias eu estou consumindo fast food, industrializado, gordura saturada, e estou gerando alteração no epitélio intestinal, ativando os meus sistemas de tecido linfóide associado à mucosa e repercutindo em sintomas sistêmicos, na pele, na cavidade nasal, na cavidade oral, né, a famosa coceira na garganta, zunido no ouvido, secreções nasais, infecções urinárias e dermatites, por exemplo. Ok? Então, essa seria a relação do intestino com esse sistema. Então, dentro da sua semiologia, um quadro de rinite, um quadro de pigarro, um quadro de tosse, de refluxo, já está dentro dessa análise, né? Exatamente. E isso que passou, Bonanza, por muito tempo despercebido, certo? Porque eu reclamava dessas condições. Eu tenho coceira nos olhos, irritação no nariz, zunido no ouvido e coceira na garganta. Toma um anti-histamínico. É uma resposta alérgica. E pode até ser, mas em muitos casos não é. Em muitos casos o problema está lá no intestino. Então eu estou tratando o sintoma, certo? E o paciente me passou a semiologia dele. Ele falou de todos esses sinais, mas eu associei com é uma irritação, é poluição do ar. E repito, tudo isso são fatores que contribuem. Mas eu não fiz uma avaliação dos hábitos alimentares do paciente, da consistência de fezes, do odor fecal que a gente falou, do perfil intestinal, qual que é a rotina alimentar dele. Então, por isso que esse conjunto de informações sobre o paciente vão montando o quebra-cabeça da semiologia. Eu falo assim, olha, essa sua coceira no olho, na garganta, zunido no ouvido, irritação no nariz, muito provavelmente, considerando tudo que eu avaliei em você, seja oriundo de uma desbiose intestinal, de uma permeabilidade, de algum tipo de interação intestinal. Então, a nossa conduta pode até ser, né, para tratar esses sintomas. Mas, em paralelo a isso, nós vamos entrar com uma intervenção para a promoção da saúde intestinal. Muito bom. E uma vez eu fiz uma crônica, viu, Ana e Natália? Eu adoro escrever as crônicas e foi justamente falando sobre esse sistema tissular, sobre esse sistema Malte, que quando o indivíduo ele é projetado, né, então dentro de um território biológico, o útero da mulher, ele muitas vezes vai receber um nutriente e que nem sempre é um nutriente que está adaptado às questões próprias daquele bebê.
E a alimentação que aquela mãe está tendo, dentro de um contexto de disruptores endócrinos, parabenos, bisfenóis, comida tóxica, está indo para aquele bebê. E quando ele vem ao mundo, ou ele passa por uma flora que possa ter uma infecção urinária ou não, o contato com cândida, com clostrídio, todos os processos, e que às vezes a mãe toma, né, antibiótico nessas infecções urinárias, todo o contexto de insegurança, e ele chega ao mundo, ao invés de chegar de forma natural pelo túnel de passagem, às vezes ele é retirado de uma forma cesariana e não tem contato nesse processo, mal sequer toma o colostro, né, ou a amamentação, e aí a mãe continua utilizando alimentos de altas reações alergênicas, e aí o bebê ele começa a desenvolver refluxo, daí fezes esverdeadas, constipação, obstipação, diarreia. E aí o que coloca para dentro? O bebê está com refluxo. O que dá, Natália? Geralmente, domperidona, Lufital, não é? Domperidona, motílio, né? Motílio, né? Armitidina, né? Hoje em dia é o Famox, é o famoso Famox agora. Agora tem o Famox infantil, que eles amam, né? Que é a nova ranitidina. Mas assim, não trata a base, né? Aí você está tratando o sintoma, mas você não está tratando a base do problema, né? Que foi exatamente o que ele falou, a parte alimentar da mãe. A mãe que está comendo isso está passando na amamentação para o seu bebê. Então, ele vai continuar com refluxo. Aí você vai tomar o remédio, né? E vai continuar com refluxo, porque a mãe não muda a alimentação, não muda o leite, na exposição dos doces, né? Aí quer que o remédio... A microbiota intestinal daquele bebê está completamente já danificada, né? E tomando, às vezes, um leite de fórmula cheio de acidulante, conservante, aromatizante, estabilizante, né? Como que vai ficar? E pior, com as imunoglobulinas que vêm da vaca, né? Do bezerro, e a cascata de interleucinas vai ser disparada. E isso, muitas vezes, vai passar despercebido com medicamentos e drogas, e aquela criança vai crescer. E passou, ele vai voltar a consumir, só que essa cascata inflamatória vai continuar. Quando chega para a gente, já na fase adulta, ele vai falar, doutor, eu não era alérgico, né? Eu não tinha intolerâncias, ou eu não tinha intolerância ao glúten, à lactose, e agora eu estou completamente intolerante. E às vezes, alimentos que ele não era intolerante, vai acabar desencadeando outros processos, né? E aí, eu costumo ver, hoje as pessoas falam, eu estou com problemas com as leguminosas, eu estou com problemas com as verduras ou com as frutas, e não sabem que essa cascata foi totalmente desfeita lá atrás, né? E é isso que a gente vai estar falando nesse caso clínico aí do o Flávio Grise, né? O quanto que hoje ele consome fibras e o intestino de laranja totalmente, ele consome leguminosas e ele não consegue metabolizar essas deficiências que o Anderson estava falando aí, dessas fibras solúveis e insolúveis e as enzimas, né? Anderson, a gente vai estar chegando já aqui, já completando uma hora, qual a dica que você dá para esses profissionais de saúde que estão cursando já a pós-graduação em saúde complementar e que são alunos da USE, e quem não é e quer receber informação, coloque aqui saúde, que a nossa equipe vai estar entrando em contato com vocês. E depois eu também vou pedir a nossa gastroenterologista que dê também aqui uma dica sobre todas essas questões, um nutricionista e um gastroenterologista. Isso é integrativa, né? A gente costuma dizer que Deus é integrativo, e hoje cada vez mais estamos unindo profissionais de saúde, que era tão distante, né, Anderson? A nutrição da medicina, né? E a fisioterapia da medicina, o farmacêutico, o bioquímico, o educador físico, o odontológico, onde tudo entra pela boca, né? Então, tudo isso é importante. Antes da gente finalizar e essa live cair, e está muito bacana, parabéns pela sua didática, tá? E de forma muito fluente. Qual a dica que você dá para esses professores, né, que estão... como o nome dele não é Kelvin. Não. Que é Anderson Kelvin Taparowski. Kelvin Taparowski. Qual a dica que você dá para um profissional de saúde que está começando agora e está se habilitando a conhecer toda essa questão da modulação intestinal e da nutrição funcional? Ok, vamos lá, pessoal. Tem que se aprofundar no papiro, né, nos estudos.
Hoje a gente tem muita abordagem superficial e aos olhos de muito isso basta. Só que lembre-se daquele princípio que a gente é tão enfatizado na nossa graduação de Ciências da Saúde, princípio do individualismo biológico. Cada paciente é um, então por isso que não dá para eu criar protocolos, padrões e aplicar para todo mundo. Eu preciso ter esse olhar atencioso ao paciente. Qual que é a condição desse paciente? Por isso que eu tenho que me debruçar na investigação. E eu preciso ter o referencial teórico para saber o que eu estou fazendo. Não é à toa que a gente está aqui se debruçando sobre esse assunto, esmiuçando nas aulas, enfim, na pós e tudo mais, ok? Então essa é a minha grande dica. E já aproveitando só para fazer um último comentário desse assunto que a gente falou ali de fórmula infantil versus leite materno e trazendo para esse assunto, tá? Uma coisa que já fica a dica aqui para vocês é estudar as estruturas químicas das fibras dietéticas. Vamos pegar um exemplo aqui. Por que eu tenho tanta diferença em relação ao impacto da microbiota intestinal de um bebê que faz aleitamento materno ou que faz uso de fórmula infantil? Existem N fatores. Mas o principal são os prebióticos que eu tenho no leite materno versus os prebióticos que eu tenho na fórmula infantil. Quando você pega uma fórmula infantil, geralmente tem lá o famoso GOS, galacto-oligosacarídeos. É um prebiótico excelente, ok? Mas é só isso. Algumas fórmulas vão ter galacto-oligosacarídeos e fruto-oligosacarídeos. Já tem duas opções. Hoje, alguns trazem alguma abordagem chamada HMO, que são oligosacarídeos do leite humano, né? A sigla é em inglês de Human Milk Oligosaccharides. Mas esses oligosacarídeos do leite humano dá esse aspecto que, olha, a fórmula infantil tem os oligosacarídeos do leite humano. Eu vou ter 2 ou 3 tipos, a lactoelibiose, a fuculosidase, enfim, 2 ou 3 tipos. Só que quando a gente vai avaliar a composição de prebióticos do leite materno, os verdadeiros oligosacarídeos do leite humano, a gente tem mais de 200 tipos de estruturas relatadas na literatura. Então, lembra aquela menção que eu falei que para eu ter saúde intestinal, eu preciso de diversidade microbiana? Como que eu consigo a diversidade microbiana? Com diversidade prebiótica. Então, quando eu tenho uma fórmula infantil, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 tipos de prebióticos no máximo. Quando eu faço aleitamento materno, a gente tem mais de 200 que a gente sabe até então. Então, vejam que a grande diferença que eu tenho em relação a isso. Mas a gente só sabe desse tipo de abordagem, de novo, porque a gente se debruça sobre esse assunto. Estuda estrutura química, o que é essa estrutura química, qual que é o impacto na microbiota, qual que é o efeito terapêutico, e esse é o grande efeito e universo das fibras dietéticas, dos prebióticos, da saúde intestinal. Então, minha dica é exatamente isso, que é o que eu sempre brinco, né? Que eu falo assim, só o papiro salva em relação aos estudos. Tem que estudar, né? Tem que se debruçar, não é fácil, mas a gente ama fazer isso, e é o que nós, né, temos como propósito de vida. Então, contem conosco para estar evoluindo em relação a isso. Essa é a minha dica. Muito bom, muito bom. Doutora Natália, você como aluna convidada, gastroenterologista integrativa, qual a dica que você dá aqui para os nossos queridos colegas e alunos? Eu não sei se ela... Oi, gente, pronto. Okay. A dica que eu dou, eu acho que é começar do básico, tá? Mudar a sua vida, comer de verdade, comer verduras, diversificar. As fibras prebióticas que ele diz, essa diversidade é muito importante e vem dos alimentos. Então, quanto mais você diversificar os alimentos, diversificar as frutas, diversificar as verduras, mais fibras prebióticas, mais substâncias boas você vai dar, né, para esses funcionários dessa empresa que é o intestino, que eu converso com os meus pacientes, eu falo que é uma grande empresa, né, e que você tem que estimular os funcionários bem, né, e os funcionários estimulados dando comidinha boa, tratando bem, né, então é tratando bem do seu corpo, dando comida boa de verdade, parando de abrir os pacotes, né, sem agrotóxico. Realmente essa coisa do orgânico não é modinha, não é uma coisinha, porque é legal, porque é modinha, não, é porque realmente há uma exposição de agrotóxico muito grande, né? Então, realmente, os orgânicos, quanto menorzinha o moranguinho, quanto menor a batatinha é melhor, né? Eu acho que é isso, é começar do básico, né? E assim, as fibras são importantes, são muito importantes, né? A gente pode usar hoje a fíbrego, né? Que ele falou, diversas fibras, mas eu acho que começando desse básico, tratando, né? Essa coisa, aí a gente
Eu acho que é o melhor a se fazer Muito realmente. bom, muito bom. Bom, quem quiser receber dicas aí do professor Anderson sobre as melhores fibras, quais as fibras hidrossolúveis, solúveis, as fibras dietéticas, comenta aqui saúde, e quem vai estar lá com a gente na pós-graduação vai ter esse módulo 3, tem quatro aulas do professor Anderson, e não é isso? Maravilhosa. Isso, são 8 aulas, é que eu divido entre quadro e o conteúdo. 8 aulas, isso. Muito bom, muito bom. Bom, gente, uma salva de palmas aí para o professor Anderson. Muito obrigado, gratidão e parabéns vocês que estão aqui de sexta-feira, nesse horário, porque realmente são integrativos e estão preocupados com a sua saúde e a saúde do seu paciente. Professor, meu muito obrigado. Doutora Natália, meu muito obrigado. Uma boa sexta-feira para vocês. E viu que dá para a gente aprender na sexta-feira, né? E que aula maravilhosa. E um bom final de semana a todos. Segunda-feira a gente tem mais live. A semana inteira a gente vai ter live. Vai ter o Rodolfo Tamborim, nosso geneticista, vai estar aqui. Vai ter o professor Gabriel Carvalho, Marcelo Soares, doutora Paula Cavalaro. Vamos ter o doutor Yuri Michele falando sobre modulação hormonal, implantes hormonais. Vamos ter a doutora Paula Cavalaro. Então, todos os professores vão estar aqui com a gente. Meu muito obrigado. Gratidão, professor. Salve, salve. Obrigadão. Valeu, Prazer foi meu. Até mais, pessoal. Boa noite. Aparece aí, Natália, para a gente tirar uma foto. Tchau, tchau. Vai lá. Vou lá. Tchau, queridos. Um bom final de semana.